pessoal, chegamos nesse vídeo aqui que é um dos principais aqui, né, dessa playlist de metodologia científica, né. Então eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas e metodologias de pesquisa. Vou, na verdade, apresentar aqui um quadro geral, porque, né, não tem como num vídeo a gente explicar todas as metodologias e também, né, também não tem como uma pessoa, né, dominar todas as metodologias que existem, então é óbvio que eu não vou aqui, né, fazer um vídeo muito extenso falando sobre cada uma delas. Vou dar uma ideia, citar algumas delas, né, e quem, né, ficar com vontade de saber mais sobre determinado tipo de metodologia, né, só ir atrás aí, né, na internet sempre tem um artigo, alguma coisa explicando cada uma delas, tá? Mas vou dar uma ideia geral, uma visão, né, vamos dizer assim, mais geral, né, sobre as abordagens, né, e os tipos de método. Bom, basicamente, né, em termos de metodologia de pesquisa, a gente tem duas, 4 possibilidades, melhor dizendo, 4 vertentes. A gente tem uma abordagem, desculpa, a gente tem as abordagens quantitativa, qualitativa, quali-quantitativa e lógico-dedutiva. A quantitativa se baseia, né, em dados numéricos, né, geralmente fazendo uso de estatística, né, não necessariamente, mas geralmente fazendo uso de estatística, né, onde os resultados, né, a força da argumentação vai vir do quantitativo, de dados que são numéricos. Na pesquisa qualitativa, a força da argumentação não vem de dados numéricos, ela vem de outras fontes, pode ser textuais, pode ser, né, enfim, pode ser qualquer coisa que não seja numérica. Então, essa é a pesquisa qualitativa. Ah, existe também, né, uma abordagem que mistura um pouco das duas anteriores, né, que é a quali e quantitativa. Então, tem uma parte que é quanti, tem outra que é qualitativa. E tem outra abordagem que é a lógica dedutiva, né, que não faz uso nem de dados quantitativos, nem de dados qualitativos, faz uso simplesmente de argumentação, né, e uso de lógica formal para obter resultados, né, que é uma abordagem muito utilizada na filosofia, na matemática, em algumas áreas da computação também, né, a gente tem isso. Bom, os métodos quantitativos, eu vou citar alguns aqui, o ensaio clínico, o estudo de coorte, estudos de caso-controle e o levantamento estatístico, né, simples descrição, né, estatística, são alguns exemplos, né. Quem quiser saber mais, né, só buscar aí alguns desses métodos para saber mais o que para qual, pesquisa são mais adequados, quais tipos de pesquisa são mais adequados. Bom, eh, as metodologias de análise quantitativas, eu vou citar algumas: análise de componentes principais, né, análise de regressão, pesquisa de correlação, né, quando a gente quer saber se numericamente algumas variáveis se tem relação, né, pelo menos numérica, alguma relação numérica, pesquisa causal comparativa, né, quando a gente quer ter noção de causas e efeitos por meios estatísticos, né. A análise de regressão, no caso, é quando a gente quer fazer previsão, né, de alguma variável. Então a gente pretende, com base nos dados anteriores, a gente quer prever o que vai acontecer. A gente usa modelos matemáticos, fórmulas matemáticas para fazer essas previsões, né. Normalmente as metodologias de análise quantitativas, elas fazem uso de programas, né, programas computacionais estatísticos. Bom, técnicas de coleta de dados. Como a gente vai usar, como tem que se usar, né, para essas metodologias quantitativas, programas de computação, então as técnicas de coleta de dados mais comuns são o uso de questionário, registro de observação, protocolos, né, normalmente com um grande número de pessoas. Então, quando a gente está falando de pesquisa quantitativa, a gente não pega um número pequeno, né, de uma amostra pequena, né, a gente sempre tem também métodos para se calcular o tamanho da amostra, que é ideal, né, enfim, né. Mas aí a gente, então precisa de de muitos, né, sujeitos participantes da pesquisa, né. Então essas são as técnicas e métodos, né, quantitativos. Por outro lado, a gente tem os métodos qualitativos, né. Vou citar alguns exemplos: pesquisa exploratória, né, quando não basicamente um fenômeno é totalmente desconhecido, né, na literatura, e a gente vai fazer um primeiro ensaio, um primeiro
estudo, né, sobre aquele fenômeno, uma pesquisa exploratória. Pesquisa documental, né, quando usa, eh, enfim, legislação, livros muito antigos, documentos que são eh, antigos ou pessoais, enfim. Pesquisa bibliográfica, quando a gente vai fazer um estudo em cima de estudos anteriores, quando o nosso objeto de análise são outras pesquisas, né? Então, pesquisa bibliográfica. Estudo de caso, história oral, né? Que é quando a gente vai entrevistar pessoas e transcrever uma entrevista e analisar depois essa entrevista, né? Então, repara que são métodos que não necessitam necessariamente de muitos sujeitos participantes, de muitos dados, né? A argumentação não vem, no caso, da quantidade de dados, né? Mas sim do aprofundamento nos dados que se tem, né? Que geralmente não, né? Mas em muitos casos são textuais. Bom, algumas metodologias de análise, né? A gente tem, por exemplo, né, análise de conteúdo, né? Os dados da pesquisa qualitativa, não posso dizer que é a maioria, mas muitas vezes são textuais, são textos mesmo, né? Transcrição de entrevistas ou textos de documentos ou coisas assim. Então a gente pode fazer uma análise de conteúdo desses textos, análise do discurso, né? O discurso que está sendo transmitido, né, pelo texto. Tem algumas metodologias mais específicas, a análise textual discursiva, por exemplo, né, o discurso do sujeito coletivo, que sintetiza o discurso de vários sujeitos que são entrevistados, né, por exemplo. Né, então, a gente tem essas metodologias de análise. Então, vocês podem ver que tem métodos específicos para se analisar dados textuais, inclusive, né, não só apenas estatísticos. Né. Bom, algumas técnicas de coleta qualitativas. Busca por documentos, né, no caso de pesquisa documental, entrevista não diretiva, entrevista estruturada, né, quando a gente tem um roteiro estruturado, entrevista semi-estruturada, quando a gente pode sair um pouco do roteiro, a gente tem um roteiro principal, mas a gente é permitido, né, na entrevista semi-estruturada que se sai um pouco e se dialogue um pouco com o entrevistador, né. A observação também, né, como é o caso da etnografia, por exemplo, onde tem observação, né. Então são métodos utilizados aí são técnicas, né, qualitativas muito utilizadas em pesquisas que têm mais essa abordagem, certo? Era isso, pessoal, até a próxima.